Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Thales e eu fiquei com a questão número 13 da atividade com o assunto de projeções ortogonais. Bom, o enunciado da questão diz: componente horizontal de um deslocamento. Um pulverizador se desloca ao longo do vetor V 5, 3, 2. Aí a pergunta é: qual é a projeção ortogonal do vetor V, no caso, sobre o plano do solo? Ele quer saber, basicamente, qual é o percurso que o pulverizador, né, no caso, percorreu de acordo com esse vetor. Essa questão, ela basicamente se responde, mas tem o cálculo, né, que eu fiz aqui, eu vou explicar basicamente como chegar numa conclusão que só por esse vetor já se responderia. Então, separei os dados para ficar melhor de entender, né? Temos aqui o vetor, né? 5, 3, 2, respectivamente o x, y e z, que é representado no plano cartesiano, né? Cada um vai representar aqui um horizonte, e o horizonte e a vertical do plano. E o plano do solo, ele é basicamente um plano bidimensional, né? São duas dimensões, por isso que é XY. O plano do solo, tendo só normal como o vetor n, né? 0, 0, 1, que é a normal do plano no solo. E levando para a fórmula, para descobrir o nosso vetor que ele fez, que ele percorreu, o pulverizador, vamos ter a fórmula de projeção do plano V, que vai ser igual ao vetor menos o vetor vezes a normal, vezes vezes a normal. Aí, substituindo os dados, vai ficar V igual ao vetor, né, 5, 3, 2, menos o vetor menos a normal, multiplicado. Aí, aplicando a multiplicação de matriz, vai ficar assim: 5 vezes 0, mais 3 vezes 0, mais 2 vezes 1, vezes a normal. Aí aqui eu vou fazer essa multiplicação, repetindo. Aqui 5 vezes 0 vai dar 0, mais 3 vezes 0 aqui também dá 0, 2 vezes 1, 2. Então fica menos 2 vezes a normal. Repetindo aqui, né? Fiz essa multiplicação, aí o resultado deu 0,02. E aí é só pegar o vetor e fazer a subtração, a mesma subtração que a gente faz com as matrizes, e vamos encontrar a projeção do plano, né, que vai ser o vetor 5, 3, 0. Vocês observem que é o mesmo vetor original, só que sem o seu plano vertical, né? Como é XY. Aí, basicamente, você simplesmente vai zerar o movimento na vertical Z. E você terá a projeção que ele fez no solo. Continuando, a segunda pergunta do exercício diz: o quanto ele se move horizontalmente? Ou seja, ele quer saber, a gente sabe o vetor, né, que ele se moveu no eixo x e y, aí ele quer saber a distância, que é só calcular a distância euclidiana, que é a distância entre esses dois pontos. E na fórmula vai ser o valor absoluto desse vetor, no caso o módulo, né, de 5, 3, 0, que vai ser igual a raiz quadrada, né, de 5, de 3 ao quadrado, que vai ser igual, né, a 25, a raiz quadrada de 25 mais 9, igual a raiz quadrada de 34, que vai ser aproximadamente 5,83 unidades. Ele não diz a unidade se é metro ou centímetro, mas o resultado vai ser aproximadamente esse. Então, recapitulando, para me encontrar um vetor no plano do solo, XY, basicamente eu vou apenas pegar o meu vetor e simplesmente vou zerar o componente Y, que é a vertical. E ele vai me dar
a projeção no plano, que vai ser o que ele percorreu no plano cartesiano. E, no caso, para me descobrir quanto ele se movimentou horizontalmente, né, que é em relação a esses dois planos, é só calcular a distância euclidiana desses dois pontos nessa fórmula, que vai ser, que eu vou colocar o módulo e vou achar a raiz ao quadrado. Fazendo essas contas, eu vou encontrar basicamente a distância desses pontos. É isso, e muito obrigado pela atenção.